A mitologia nórdica ou germânica foi desenvolvida nos países escandinavos ou nórdicos, como as atuais Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia e Dinamarca. Da mesma forma que a mitologia grega, romana e egípcia, a mitologia nórdica possui grande importância na cultura dos antepassados desses povos. Até hoje, ela inspira filmes, quadrinhos, vídeos, jogos, entre outros. Constituída de deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos e feiticeiros, as lendas relatam acontecimentos que procuram explicar a origem da humanidade, a vida após a morte, fenômenos da natureza, dentre outros. Nós aqui do Senhor Curioso separamos 5 criaturas dessa mitologia tão incrível que é a nórdica, que provavelmente você desconheça. Então vamos lá. Nidhogg, o percutor da malícia. É um enorme dragão serpente que habita abaixo da árvore do mundo Yggdrasil e rói as suas raízes constantemente. É muitas vezes acreditado que são as raízes que bloqueiam Nidhogg do mundo. As suas ações são altamente prejudiciais para a árvore, uma vez que ela sustenta os 9 mundos do cosmo, e tem a intenção de trazer o cosmo de volta ao caos. Na Yggdrasil, também há uma águia, Hraesvelgr, e um esquilo antropomórfico chamado Ratatus. É o esquilo que alimenta uma troca de insultos entre Nidhogg, nas raízes da árvore, e a águia, no topo dos galhos. A destruição da árvore também é a missão de outros dragões menores, como Grabak, Grafolutin, e Goin e Moin. Nidhogg também se alimenta de corpos mortos, e no Ragnarok ele ascenderá a Midgard, levando os corpos dos mortos para batalhar. Após o fim do mundo e o renascimento do novo mundo, Nidhogg continuaria a viver para balancear o bem, tendo um equilíbrio perfeito entre bem e mal. Alguns veem isso como um reflexo da cultura cristã na época em que a Edda em prosa foi escrita, que vê constantemente o mundo dividido entre bem e mal. Draugr, também conhecido como Aptangar, é um espírito demoníaco e vingativo, oriundo do folclore nórdico. O seu nome significa fantasma na língua nórdica antiga. Os Draugr vagam pelo campo em busca de seus antigos inimigos para que possam se vingar deles. Eles vivem presos ao mesmo corpo de sua antiga vida, devido a terem morrido em desonra, e a entrada no Valhalla era restrita aos guerreiros que morreram em batalha. O Draugr tende a colecionar e guardar tesouros zelosamente, e ataca e mata qualquer um que tente roubar-lhe um centavo sequer. Os Draugr são mortos-vivos que parecem manter uma aparente inteligência. Eles existem, seja para proteger seu tesouro, causar estragos em seres vivos, ou atormentar aqueles que lhes prejudicaram em vida. Eles possuem a capacidade de aumentar o seu tamanho, e isso também aumenta o seu peso. Ele também possui a capacidade de deixar sua sepultura como uma nuvem de fumaça, atravessando-a através da rocha sólida. As lendas contam que os Draugr matam suas vítimas através de vários métodos, como esmagando-as usando suas formas ampliadas, devorando sua carne, devorando-as inteiras em suas formas ampliadas, e ainda matando-os indiretamente, deixando-os loucos e bebendo seu sangue. Animais que se alimentam perto do túmulo de um Draugr, e até mesmo pássaros que sobrevoarem sob esses túmulos, serão acometidos pela loucura. O Draugr teve sua origem nos mitos da Islândia, mas com o passar dos séculos, relatos e contos sobre ele surgiram em toda a terra escandinava, bem como na Grã-Bretanha e França. Na Laxdœla Saga, saga do povo de Lachadala, escrita no século XIII, um homem chamado Rap faleceu, mas reviveu na forma de um Draugr. Ele andou sobre a terra após o entardecer e causou pânico na sua velha casa, matando alguns de seus antigos servos. Na saga Ibiggia, escrita no mosteiro de Elgalfell no século XIV, um pastor é atacado por um Draugr azul preto. O pescoço do pastor é quebrado durante a briga que se seguiu. Na noite seguinte o pastor renasce como um Draugr. Nos contos mais recentes, os Draugr são frequentemente identificados com os espíritos de marinheiros que se afogaram no mar. No folclore escandinavo, eles são ditos possuírem uma forma distintamente humana, com a ressalva de que sua cabeça é composta inteiramente de algas. Em outras narrativas, o Draugr é descrito como sendo um pescador sem cabeça. Esta característica é comum na parte norte da Noruega, onde a vida e a cultura era baseada na pesca mais do que em qualquer outro lugar. Após a morte de uma pessoa, o principal indicador de que a pessoa irá tornar-se um Draugr é o corpo dela não se encontrar em posição horizontal dentro no caixão. Na maioria dos casos, o cadáver é encontrado em posição vertical ou sentado, e isso é um sinal de que o morto poderá voltar. Qualquer pessoa maligna, desagradável ou gananciosa pode se tornar um Draugr. Tradicionalmente, um par de tesouras de ferro abertas são colocadas no peito do recém-falecido, e palhas ou galhos são escondidos entre suas roupas.
Os dedões dos pés são amarrados juntos ou agulhas são colocadas nas solas dos pés, a fim de impedir os mortos de serem capazes de andar. Adicionalmente, o caixão deve ser conduzido em 3 direções diferentes, enquanto ocorre o velório do morto, a fim de confundir o senso de direção do possível Draugr e assim ele não possa achar a porta da casa. Acredita-se que o meio mais eficaz de prevenir o retorno dos mortos seja a porta de cadáver. Uma porta especial é construída, através da qual o cadáver foi levado, primeiro com as pessoas rodeando-o para que ele não possa ver onde está indo. A porta é então destruída para evitar o seu retorno. Especula-se que essa crença começou na Dinamarca e se espalhou por toda a cultura nórdica. A crença foi fundada na ideia de que os mortos só poderiam entrar em um local pelo mesmo lugar por onde saíram. Uma vez que um Draugr se levante do túmulo, fica complicado derrotá-lo, pois ele é imune a armas. E somente um herói com bastante força e coragem teria chances de derrotar um adversário tão formidável. Em lendas, o herói, muitas vezes tem que levar de volta o monstro ao seu túmulo, e assim derrotá-lo. Uma vez que somente suas armas não funcionariam. O Draugr pode ser ferido com prata. Assim como muitas criaturas sobrenaturais, mas somente isso não é suficiente para detê-lo. O método mais eficaz é cortar a cabeça do Draugr e queimar o corpo, despejando as cinzas no mar, e se certificar que a criatura está morta. Jormungandr. Jormungandr era um gigantesco monstro nórdico cuja aparência se assemelhava à de uma serpente. Sendo o filho mais velho do deus travesso Loki com a Jotun de Gelongrboda, era irmão da deusa da morte, Ela, e do diabólico lobo gigante, Fenrir. Após o pai de todos, Odin, sonhar com os frutos do adultério de Loki e ver que aqueles seres poderiam ser grandes inimigos dos deuses, ordenou para Thor e Tyr capturarem o trio no palácio de Angrboda em Jotunheim. Estranhamente fácil, os deuses capturaram as crianças que estavam sozinhas em meio ao salão e as levaram para Asgard, com a serpente Jormungandr, ainda pequena e em fase de crescimento, sendo amarrada a um tronco de pinheiro fortemente, de modo que não pudesse lançar seu perigoso veneno. Quando chegou a Asgard, a morada dos deuses, a serpente estava maior do que antes e Odin percebeu a quão imensa ela seria. Então a levou até a beira das águas cinzentas de Midgard e lá a libertou, onde ela cresceria tanto que seu corpo daria uma volta completa no reino dos mortais e a possibilitaria de morder a própria cauda. Com isso, ela ganhou a alcunha de Serpente de Midgard. Esse monstro era o grande inimigo do deus dos trovões, Thor. O filho de Odin se encontrou com a criatura 2 vezes antes do confronto principal entre eles no temível Ragnarok. Um dos encontros ocorreu quando Deus passou por diversos testes junto de Loki e do mortal Thorjalf nas terras de Utgard. Um dos testes consistia em Thor tentar erguer a grande gata de estimação do rei de Utgard, o Tadaloki. O que ele não contava era que a gata fosse a gigante serpente disfarçada numa ilusão criada por Tadaloki. Mesmo assim, ele ergueu uma das patas do gato e acabou por causar um grande estrondo nas montanhas. Era a terra se movendo com a movimentação da serpente. O outro encontro aconteceu na pescaria que o deus do trovão fez com o gigante Mir, padrasto do deus Maneta Tyr. Foram até as águas que Jormungandr secundava e lá pescaram. Thor então usou a cabeça de um boi gigante como isca, arrancou-a de um dos gados de Mir e a lançou nas águas cinzas. Logo o monstro filho de Loki mordeu a isca e o anzol se prendeu na sua boca. Thor usou sua imensa força para trazê-la à superfície e foi nesse momento que demonstrou todo o seu ódio pela criatura dizendo que ele a mataria ou ela o mataria. Quando estava pronto para golpear o monstro com seu martelo Mjolnir para matá-lo, Ymir em pânico cortou a corda, pois senão o barco de pesca afundaria. Assim, Jormungandr fugiu para as profundezas das águas e voltaria a ser vista na grande batalha dos deuses contra seus inimigos. Durante os eventos do Ragnarok, Jormungandr derramará seu veneno no oceano e toda a vida marítima morrerá nisso, com cada vez mais a serpente se aproximando da terra graças às grandes enchentes que virão. Após Odin partir em luta contra o irmão lobo da serpente, Thor seguirá com sua carruagem puxada pelas suas cabras, Rangedor e Rosnador, o mais rápido possível para Jormungandr. O monstro e o deus terão uma longa e intensa batalha, com Thor esmagando o crânio do filho de Loki com seu martelo por fim. Porém, antes de morrer, a serpente lançará um veneno sobre o deus do trovão que o fará morrer junto dela. Fenrir. Fenrir, no nórdico antigo significa aquele que habita nos pântanos. É o mais famoso dos muitos lobos da mitologia nórdica. Sua importância para os escandinavos pré-cristãos é demonstrada por ele ser representado em numerosas pedras rúnicas sobreviventes, sem mencionar sua onipresença nas fontes literárias nórdicas antigas.
Ele é filho do enigmático deus Loki e da giganta Angerboda, o que o torna irmão da serpente Jmungandreira e da deusa do submundo Ela, El-ou-Hel. Parecia que Fenrir e sua família tinham o sangue do pecado correndo em suas veias. As pessoas também chamam Fenrir de deus da destruição. Isso é atribuído às profecias agourentas que diziam que Fenrir colocaria todo o cosmos na chama do sangue e da guerra e que ele mataria também Odin, o pai de todos. Os deuses Aesir criaram Fenrir para mantê-lo sob seu controle e impedi-lo de causar estragos nos 9 mundos. Ele cresceu em um ritmo surpreendentemente rápido, entretanto, e eventualmente os deuses problemáticos decidiram acorrentá-lo. Suas 2 primeiras tentativas foram mal sucedidas, enquanto os astutos deuses convenceram Fenrir de que era apenas um jogo, um teste para sua força. Ele rompeu os grilhões com facilidade. Para sua terceira tentativa, os deuses fizeram com que os anões forjassem a corrente mais forte já construída, que, no entanto, dava a impressão de ser muito leve e até macia ao toque. Quando os deuses presentearam Fenrir com esse terceiro grilhão, ele ficou desconfiado e se recusou a ser vinculado a ele, a menos que um dos deuses enfiasse a mão em sua boca como garantia de boa-fé. Só Tyr foi corajoso o suficiente para fazer isso, sabendo que isso significaria a perda de sua mão. E, com certeza, quando Fenrir se viu incapaz de se libertar de suas amarras, ele arrancou a mão de Tyr de seu braço. A corrente foi então amarrada a uma pedra e uma espada foi colocada nas mandíbulas de Fenrir para mantê-las abertas. Enquanto ele uivava selvagem e incessantemente, um rio espumoso chamado Expectativa, nórdico antigo, Van, fluía de sua boca salivante. Como o nome sinistro do rio indica, este não foi o fim de Fenrir. No Ragnarok, ele se libertará e correrá pelo mundo com a mandíbula inferior contra o solo e a superior no céu, devorando tudo em seu caminho. Ele vai até mesmo matar o deus Odin, antes de finalmente ser morto por um dos filhos vingadores de Odin. Para aqueles que admiravam e louvavam Odin e os deuses, Fenrir era obviamente um monstro e as pessoas nunca o viriam como um deus. Mas no sentido moderno, Fenrir não era tão mau. Muitas pessoas explicam que Fenrir junto com o gigante e outros seres, estavam insatisfeitos com o governo dos deuses que também perpetraram mais ações, como quebra de promessa. Surge. Na mitologia nórdica, Surt é o gigante de fogo que guarda Muspelheim. No Ragnarok, segundo a mitologia nórdica, Surt lançará fogo nos 9 mundos. Surtur, Surtur ou ainda Surt, é o Jotun ancião, líder dos gigantes de fogo do Muspelheim. Surt é citado na Edda Poética, compilada no século XIII a partir de fontes tradicionais mais adiantadas, e na prosa Edda, escrita no século XIII por Sorristo Luso. Em ambas as fontes, Surt é anunciado como sendo uma figura importante durante os eventos do Ragnarok. Carregando sua espada brilhante, ele irá para a batalha contra os Aesir, tendo um confronto com o grande deus Freyr, e depois as chamas que ele traz vão engolir a terra. É o assassino de 2 irmãos de Odin, Vili e Ve, e certamente deve ser considerado tanto o maior inimigo de Odin quanto de Asgard. Surt não é mencionado em grande parte da mitologia pagã que foi recuperada e escrita nos Eddas. Existem algumas escolas de pensamento que discutem se Surt foi de fato o primeiro ser, criado a partir do fogo primordial. Este fogo teria derretido a geada de gelo para revelar Alduma, e para criar o ser primordial, Ymir. Além disso, com o tempo, o fogo de Surt teria sido suficiente para revelar o primeiro dos deuses, Buri, o avô de Odin, que se tornaria o chefe do Aesir. Se esta visão estiver correta, então Surt é o começo de toda a vida e o final dela também. Durante o ciclo do mito pagão nórdico, Surt permanece nas fronteiras do reino de fogo Muspelheim, onde ele e todos os seus filhos vivem. Eles não têm grandes conflitos com os deuses como os gigantes de gelo, e os gigantes de fogo tentam manter-se inativos até que o tempo do Ragnarok chegue. Durante o Ragnarok, uma espécie de versão viking do Armagedon, Surt e seus gigantes de fogo irão se juntar aos gigantes de gelo, bem como o grande lobo Fenrir e seu irmão mais velho Jomundanga, a serpente do mundo, juntamente com o seu pai Loki, em uma batalha contra os Aesir e Vanir. Muitos deuses morrerão, e Surt estará destinado a lutar contra o desarmado deus Freyr antes do fogo de Muspelheim varrer a terra e deixá-la limpa e pronta para um novo ciclo de vida. Se gostou, deixe o seu like, e se inscreva para acompanhar mais conteúdos que virão. Muito obrigado, até a próxima, curiosos!